Saudamos a todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos permitir estarmos com vocês a cada dia. E também somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que oram pelo trabalho que nós fazemos aqui voluntariamente. E também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, aqueles que clicam no dedinho de joinha. Isso ajuda bastante para que o canal chegue a outras pessoas, porque o YouTube entende então que o conteúdo é relevante e o próprio YouTube ele divulga para que outras pessoas possam conhecer também. Por isso que é importante clicar no dedinho de joinha lá no YouTube. Também queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Adenir Martelo, é de Vila Velha, no Espírito Santo. Rosenir Coelho de Castro, é do Rio de Janeiro. Leda Senhorinha, é de Salvador, na Bahia. Adão Santos, é de Angico, em Tocantins. Marcos Siqueira, de Oswaldo Cruz, São Paulo. Wilson de Souza, é de Alfredo Wagner, em Santa Catarina. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, uma vez mais aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por tudo quanto fazes por cada um de nós e também agradecidos por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando entendimento, que possamos aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas que passam por lutas, problemas, necessidades, dificuldades, que nos pedem orações. Tu conheces cada um, dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo esta semana, falando especificamente aqui de José, ele que era considerado pelos seus irmãos como o sonhador, porque Deus deu sonhos para José, e esses sonhos se cumpriram. Eram como que revelações que Deus estava dando a José. E os irmãos de José não aceitaram essa questão de que José estaria sobre eles, governando, e eles teriam que estar aí submissos a José, porque José, como era o filho querido do pai, e o pai demonstrava isso claramente, eles odiavam José. E então José foi jogado naquela cisterna quando foi levar comida para os seus irmãos e ver como estavam. Depois foi vendido para os ismaelitas, os midianitas, que eram mercadores, compravam qualquer coisa e vendiam. E eles estavam indo para o Egito. E ontem nós comentamos aqui aquele episódio que aconteceu entre Judá e Tamar. Judá era um dos filhos de Jacó. E então Tamar era nora dele. Só que o filho com quem ela se casou, o filho de Jacó, ele morreu. Aí casou com o segundo filho, porque era a lei que existia naquela ocasião. O segundo morreu também, porque ele não ejaculava dentro da mulher. Quando tinha relações sexuais, ele ejaculava fora, deixava cair o sêmen no chão. E Deus, assim, tirou a vida desse filho de Jacó também, de Judá, melhor dizendo. E então Judá prometeu o terceiro filho, só que ele ainda era novo, só que ele não cumpriu a promessa quando o filho já era adulto. E Tamar então se fingiu de prostituta, se trajou, como naquela época era costume, trajes específicos que a pessoa identificava que era uma prostituta. E Judá, então, vendo aquela mulher ali sentada à entrada da cidade, disse que queria se deitar com ela. Ela aceitou, ele deixou com ela alguns pertences dele, ela engravidou nesta única relação que teve com ele, neste único encontro, e Judá então quis tirar a vida de Tamar, porque ele disse que ela havia adulterado, ela era uma prostituta, não esperou pelo filho. Aí ela mostrou os pertences dele e ele disse, realmente, eu errei, eu pequei. Mas esse episódio então aconteceu depois que José foi vendido para os ismaelitas, e José foi vendido lá no Egito para Potifar. Potifar era um alto oficial do faraó lá no Egito. E vamos ler com vocês capítulo 39 de Gênesis, que aqui nos fala o que aconteceu com José ali na casa de Potifar. Capítulo 39 de Gênesis, a partir do verso 1, nos diz:
Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido e tudo o que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio prosperava. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam. Assim Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse, meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho e não havia mais ninguém na casa, ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu, venha deitar-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos e disse, vejam, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa e então contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e ele lhe dava sucesso em tudo que fazia. Este é o capítulo 39 de Gênesis. É uma história que nós também já conhecemos, não é mesmo? Mas interessante aqui que várias vezes a passagem bíblica diz que o Senhor estava com José. Interessante também é que José não sabia nada o porquê tudo aquilo estava acontecendo com ele. A única coisa que José fazia era continuar temendo a Deus, obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus, mesmo sendo agora escravo, tendo que trabalhar lá no Egito, mas o Senhor era com ele, como diz a palavra de Deus, e tudo que ele fazia prosperava. A casa de Potifar prosperou, todos os bens de Potifar prosperavam porque Deus era com José. E assim também é conosco. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós procuramos fazer a vontade de Deus em nossa vida, mesmo não sabendo por que certas coisas acontecem conosco, Deus abençoa não somente a nós, mas também aqueles para os quais nós trabalhamos ou com quem nós nos relacionamos. As bênçãos, elas são estendidas àqueles que estão ao nosso redor. Por quê? Porque o Senhor está conosco. E José, então, ele é assediado pela esposa de Potifar. Ele não se aproveitou dela. Ele poderia ter se aproveitado, era um jovem, era um rapaz, mas ele temia a Deus, ele sabia que era pecado. E ele disse, como eu iria cometer tamanho pecado, tamanha maldade, pecar contra o meu Deus? Porque tudo foi confiado a José na casa de Potifar, menos a mulher. Ele tinha que respeitar, e ele respeitou. E a mulher se aproveitou, ficou com o manto de José, a túnica, não é, uma capa, e acusou José de tê-la assediado, tentado violentá-la, e Potifar então mandou que José fosse lançado na prisão. E mesmo na prisão, o Senhor estava com José, e ele achou graça, do carcereiro que tomava conta de todos os presos do rei,
E José então passou a cuidar de tudo isso lá para o carcereiro. Por quê? Porque José era uma pessoa abençoada por Deus, era uma pessoa que fazia as coisas por prazer e não para ganhar favores de ninguém. Ele fazia porque era natural dele. E assim também nós, quando formos fazer alguma coisa, temos que fazer por prazer, por estar servindo a Deus. E com certeza tudo irá bem. Agora, quando nós fazemos por obrigação, para cumprir, algum mandado que alguém nos faz e temos que fazer porque senão a coisa vai ficar ruim para o nosso lado, aí nós não fazemos com gosto, não fazemos com prazer. Mas José não, ele fazia com prazer e o Senhor era com ele. E então aconteceu dele ser preso e ali ele permaneceu por algum tempo. Nós vamos ainda ver durante essa semana o que aconteceu com José ali na prisão. E é muito importante nós termos em nossa mente que, mesmo nós não entendendo o que está acontecendo conosco, Deus ele está no controle. Como nós já dissemos aqui nesta série, existem males que acontecem conosco que vêm para bem. E mesmo nós, às vezes, sendo infiéis para com Deus ou desobedientes, fazendo a nossa própria vontade, acontece algo conosco, daquele erro que nós cometemos, que este algo pode ser também transformado em bênção, não somente para nós, mas para outras pessoas. Mas o que nós precisamos também ter consciência é que não é porque Deus pode transformar mal em bênção que nós vamos fazer as coisas erradas. Não, nós temos que procurar fazer a vontade de Deus. Pode acontecer algum deslize em nossa vida, nós cairmos, fracassarmos, sermos tentados pelo inimigo e cedermos à tentação. Pode acontecer, mas nós temos que estar vigilantes para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida e não a nossa própria vontade. Então, o carcereiro, quando José chegou na prisão, ele não se preocupava com nada do que ele tinha entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com José e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, é importante que todos os que são talentosos, que têm sucesso, se lembrem de onde tudo vem. Não vem dos nossos esforços, da nossa capacidade, da nossa inteligência, claro que isso ajuda, mas tudo vem de Deus, todas as coisas. Deus ele está no controle e é isso que nós precisamos aprender. José, escravo no Egito, vendido por seus irmãos, comprado por Potifar, serviu a casa de Potifar, foi lançado na prisão e ele sendo fiel e obediente a Deus e as coisas parecendo acontecer tudo o contrário, mas Deus tinha um propósito para a vida de José e esse propósito se cumpriu, mesmo tendo todos estes percalços que ele enfrentou na vida, todas essas situações adversas, Deus estava por trás trabalhando para colocar José numa posição elevada que Deus estava preparando para ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a continuarmos confiando em Deus e procurando entender a vontade dele e aceitar a vontade dele em nossa vida. E que nós possamos sempre nos lembrar de que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.